Olá, amigos, olá, camaradas, estudantes da sabedoria hiperbórea, integrantes do movimento veganista, curiosos a respeito do movimento veganista. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo a respeito do manifesto veganista, que justamente fala a respeito do seu objetivo. Qual é o objetivo do movimento veganista? O que essas pessoas querem, o que elas buscam, né? Então, continuando, vamos ver hoje o ponto 10 do Manifesto Veganista. O emergir de sistemas reais, certo? Quando nos referimos ao emergir de sistemas reais, nos referimos a uma atualização de superobjetos axiológicos que, em forma de mitos e fatos culturais, sofreram a degradação, distorção e ocultamento por parte da ação sinárquica. Então, por exemplo, o que são os superobjetos axiológicos? O que são objetos axiológicos? O que é axiológico? Axiológico é tudo aquilo que se refere a um conceito de valor, né? Ou que constitui uma axiologia, isto é, os valores predominantes em uma determinada sociedade, certo? Então, sempre que se referir a axiológico, axiologia, estamos nos referindo a valores predominantes em uma sociedade, certo? E o que é sinárquico? Sinárquico é aquilo que advém da sinarquia, que é o sistema que governa o mundo, tanto na sua parte financeira como cultural, para a dominação dos povos. Essa é a sinarquia. Então, quando nos referimos ao emergir de sistemas reais, nos referimos a uma atualização, ou seja, a uma reformulação, né, verdadeira, desses objetos axiológicos, superobjetos axiológicos, ou seja, são supervalores que predominam numa sociedade, que em forma de mitos e fatos culturais sofreram a degradação, distorção e ocultamento por parte da ação sinárquica. Manifestamos que o operador, previamente à afirmação de um superobjeto axiológico como parte da sua estratégia de liberação, tem que ter compreendido e aceitado os materiais estratégicos, iniciando com isso a sua própria mutação psicológica. Então vejam bem, sempre que alguém resolve operar dentro do movimento veganista, realizar algum tipo de atividade que envolva valores da sociedade, deve ter previamente operado ou entrado em uma mutação psicológica. Não é possível que a pessoa esteja dentro do sistema sinárquico e queira promover alguma estratégia de liberação. Não há condições. Dito de outro modo, se o agente não está em processo de mutação, é impossível a recuperação anamnésica, que é vital para o trânsito pelo registro cultural, de onde se extrairá o superobjeto axiológico referente. Então, o que é uma recuperação anamnésica? É uma recuperação da memória do espírito, o que nós, veganistas, chamamos a memória de sangue, o que os hiperbóreos chamam a memória de sangue. É aquilo que não foi ensinado pela cultura sinárquica, mas aquilo que a gente traz como uma memória do espírito. Algo que está além da razão, além da mecanicidade do raciocínio, além da programação cultural, certo? Então isso é anamnese. No caso concreto do veganismo emergente, nesses registros estão contidas possibilidades extremas de significação que giram ao redor do mito virginal. Então, nós falamos já sobre o que é o mito virginal. É a relação que nós temos com a nossa ancestralidade, com a pureza do espírito
que não foi corrompido ou aqueles povos que não eram corrompidos pelas potências da matéria. Isso se resume no mito da Virgem, no mito virginal. Manifestamos que os registros devem ser submetidos a uma análise semiótica especial, pois a análise semiótica convencional é irrelevante pela ação sinárquica a qual foi submetida, para encobrir seus simbolismos. Então, o que é uma análise semiótica? O que é semiótica? O que é semiologia? É a ciência geral dos signos ou dos símbolos. A palavra vem da união das palavras gregas semeion, que significa sinal, e logos, estudo. Então, estudo dos sinais. Essa é uma área do conhecimento que se dedica a compreender os sistemas de significação desenvolvidos pela sociedade, né? Então, tenho por objetos conjuntos de signos, sejam eles linguísticos, visuais e ainda ritos e costumes. Então, depois desse parênteses, voltamos ali. Os registros que devem ser submetidos a uma análise semiótica especial, pois a análise semiótica convencional é irrelevante pela ação sinárquica a qual foi submetida para encobrir seus simbolismos. Então está claro aí que a sinarquia está em tudo, inclusive na simbologia, inclusive nos ritos, inclusive na língua, na palavra, como nós já falamos outras vezes. Então, o veganismo emergente, ele recupera tudo isso. Aqui se entende porque o operador deve assumir um processo de mutação prévio, que lhe permitirá vislumbrar significações extremas, apesar dos tampa-símbolos culturais, ou tapa-signos. Manifestamos que uma estratégia coletiva de liberação implica na formação de patamares políticos e os patamares devem se transitar pelo registro cultural aberto para corroborar a existência dos estandartes que portam. Para esse propósito é que emergimos os símbolos convenientes dos registros culturais. Em nosso caso, toda a elite deve estar disposta a tomar os céus por assalto. Tomar os céus por assalto. Aquilo que fez Nimrod na Bíblia cristã. Tomar os céus por assalto, porque nos céus é onde estão as potências da matéria. Os registros culturais abertos indicam a existência de mundos sobrepostos, pelos quais a estratégia de liberação pretende afirmar o mundo do sangue de Tarsis. Qual é o mundo do sangue de Tarsis? Esse onde nós nos encontramos, onde se realizou a saga da família de Tarsis, descrita no mistério de Melisena Vilca. Caracterizado pela oposição estratégica tenaz à sinarquia. Dito de outro modo, a afirmação deste mundo globalizado implica a afirmação da sinarquia e a negação de toda possibilidade espiritual, porque aqui estamos como escravos das potências da matéria, não somos espíritos livres. Manifestamos que a oposição a este mundo e a afirmação que devem recair sobre uma possibilidade que se atualiza na constante colocação de sentido em nossa estratégia de liberação, que afirma outro mundo. Certo? Afirmamos outro mundo. Viemos de outro mundo. Voltaremos para outro mundo. E esse mundo para nós não tem nenhuma significação válida. Os sistemas desse mundo são totalmente falsos. Manifestamos que o verdadeiro veganista já escolheu o mundo contexto que vai afirmar. Se ainda não escolheu ou não concebe a possibilidade evidente de ser dono do seu próprio destino, ou não concebe a possibilidade evidente de ser dono do seu próprio destino, ou é um materialista psicológico. Manifestamos que os registros culturais necessários e convenientes para afirmar os sistemas reais da estratégia V, da Virgem, encontram-se devidamente assinalados e fundamentados nos seguintes materiais estratégicos e na ordem.
como corresponde à sua prioridade gnóstica. La Serpiente 3, Veganismo, el acto estratégico, Metaética, Psicologia Social. E o presente manifesto, todos textos orientados para a fonte de toda a estratégia possível de liberação. Nimrod de Rosário. Até aqui o ponto 10 do nosso manifesto veganista. No ponto 11, vamos tratar do seguinte tema: sustentar a vinculação carismática, afirmando o princípio de superioridade do espírito incriado sobre a alma criada. Então, os sistemas reais seriam exatamente aqueles que não são adulterados, que não são torcidos, que não são manipulados pela sinarquia, né? Sistemas reais. A realidade dos fatos, a verdadeira história, o revisionismo histórico, a verdadeira origem da humanidade e tudo mais que o estudo da sabedoria hiperbórea vai esclarecendo e vai mutando psicologicamente aquele que resolve sair desse mundo contexto e afirmar um mundo diferente. Força e honra, valor, virtude e vitória.